Grabar. Ahí estoy grabando. Tá. Acho que ya está. Marcia, ¿estás conectada ya? ¿Estás ligada? Ok. Ok, listo. Ok. Tá. Então, a capacidade que tem, tá? Por exemplo, de novamente ser liberado esse nitrógeno, tá? Em forma de nitrogênio atmosférico, ele vai voltar para ser novamente fixado, etc, etc, etc. Tá? Então, então imagine que aqui simplesmente temos um pequeno esquema do que acontece com uma parte de um componente biogeoquímico muito específico, muito simples. Imaginem quantos são os nichos ecológicos que ele tem, por exemplo, as mesmas plantas, os descomponedores, os captadores, os descomponedores, os criadores de nitritos, os fixadores de nitrógeno, eh, os denitrificadores, os assimiladores, tá? Então, todos esos são espaços que precisam, quando um desses desaparece, bom, já não vai continuar esse ecossistema produzindo, tá? Precisa de algum tipo de espécie que ocupe esse nicho ecológico. Então, com o aumento do número de espécies num sistema, aumenta a possibilidade também da existência de uma espécie dominante. A espécie dominante não é um leão, tá? Uma espécie dominante não é o mais forte. A espécie dominante é a espécie geral básica, onde tudo está, eh, tudo gira no redor dele. É praticamente como falar que essa espécie dominante é a base própria, simu, mas para isso precisam ter um número importante de espécies, tá? Porque isso quer dizer que essa espécie vai a dominar, não no sentido que vai comer a todos, mas vai ser básica como parte geral, base própria para esse ecossistema. Com poucas espécies isso não vai acontecer, porque a dominância não vai existir, porque uns estão comendo outros, outros desaparecem, não tem muito aí. Mas conforme vai aumentando o número de espécies, quer dizer que tem uma espécie que praticamente é básica para esse ecossistema. Quando essa, essa espécie desaparece, todo o ecossistema vai cair. E por isso é importante. Mas, o que quer dizer que com maior número de ecossistemas mais complexos, quer dizer que tenha maior quantidade de riqueza de diversidade, de biodiversidade, de riqueza biológica, e com possibilidade de uma espécie dominante existente, esses tipos de ecossistemas são mais resilientes. Por exemplo, no caso da Amazônia, tá? Quando estão queimando a Amazônia, ela consegue se recuperar mais rapidamente do que fosse outro tipo de floresta. Porque ela tem muita exuberância, é muito forte, tem muita riqueza biológica que, uma vez passem esse tipo de incêndio, de fogos, eh, esse tipo de destruição, ela consegue avançar rapidamente, tá? Consegue se reequilibrar. Mas isso não vai acontecer em outros tipos de florestas. Eh, um caso, por exemplo, interessante é o salmão do Pacífico, tá? Um salmão do Pacífico, que vemos aqui nesta imagem, tá? Vocês muitas vezes têm escutado sobre o salmão, tá? Eh, como é, como é delicioso para preparar, não? Para cozinhar. Mas a importância desse salmão, tá? Dessa existência desse salmão, lembremos que ele vai subir, que ele vai aparecer dentro do oceano e vai começar a subir até chegar à parte mais alta do rio, tá? A importância desse salmão é que ele é uma fonte de alimento na toda a cadeia trófica, porque em tanto que ele vai descendo desde que é um pequeno peixe até chegar
a parte mais baixa do rio ou parte do mar, ele vai alimentar muitas espécies. E quando ele está madurando e vai se reproduzir, que sube novamente o rio, ele vai servir de comida para todos os animais. Então, a importância desse animal que baixa, que desce e que sube é tão grande que sem ele ele é uma espécie dominante porque ele mantém esse ritmo de alimentação tanto descendo como subindo. E como sube também desce, também ajuda a fertilizar o solo a causa das deposições, etc., dos químicos que vai subindo, que vai deixando, e também a mesma floresta, porque permite com como é? O intercâmbio de sementes entre um lado e outro. Então, essa importância de uma espécie, tá? Falemos se esta é uma espécie dominante, porque é uma espécie básica, tanto para as outras espécies que se alimentam dele, etc., como para os mesmos nutrientes desse ecossistema. Então, o importante, uma das coisas importantes é entender que existem padrões espaciais, tá? Dessas mudanças dessas partes, dessas coberturas vegetais, que vai criando condições específicas para o clima, tá? E com esta acabamos. Por exemplo, esta é um modelo onde mostra diferente, apresenta padrões diferentes de vegetação e e só desnudo, e só nu. E que essa interação também produz padrões diferentes de precipitação. Então, aqui na esquerda temos uma parte úmida, que é causada pela vegetação, aqui em verde, e em amarelo, solo nu, tá? Sem vegetação, em amarelo. E qual é a diferença entre um e outro? Lembremos, por exemplo, o caso de África ou de Austrália, de Sudamérica. Por que existe na metade da Sudamérica existe vegetação, uma floresta? Porque na metade da Austrália é tudo deserto? Porque na África o deserto está arriba e a vegetação é embaixo? Quais são essas diferenças, tá? Então, essas diferenças são a causa das mudanças que tem, a mesma presença, a mesma composição que tem, essa estrutura espacial que tem a vegetação em relação com seu ambiente, com seu redor, tá? Então, por exemplo, nestes paisagens aqui criados, a ABCDE, se basou um modelo de simulação de contribuições relativas de turbulência, tá? De mudanças, de turbulência e mesoescala. Circulação das nuvens e precipitação em paisagens homogêneos e heterogêneos. Por exemplo, neste paisagem que temos uma parte úmida ou partes úmidas nos lados opostos, e na metade temos uma zona seca, o que vai fazer é levar a umidade para a parte seca. Tá? A produção total de precipitação vai diretamente até a parte mais seca. Tá? Isso acontece praticamente com todos. As partes úmidas vão interatuar positivamente com a precipitação para levar a umidade até essas partes úmidas. Tá? Mas o que acontece, por exemplo, quando temos somente aqui a mesma situação vemos em B, como vemos em C, não? E tem esse tipo de condições. A precipitação vai se incrementando ou vai se acumulando nesses setores, onde não tem essa umidade. Mas o que acontece em paisagens onde temos totalmente vegetação, como aqueles que não estão com vegetação, a precipitação é mais heterogênea, mas, por suposto, é muito maior, ou conseguem se incrementar a intensidade dessa precipitação, dependendo de se tem áreas de vegetação como aquelas que não.
E isso é bem importante, porque o mesmo se vemos o caso da América do Sul, no caso, por exemplo, da África ou no caso da Austrália, tá? São, falamos assim, esquemas muito generalizados, mas conseguem dar-nos uma ideia sobre o que acontece com essas diferenças de cobertura do solo frente à parte, as áreas que não têm, ou por que praticamente, como esse tipo de ciclos que tem essa precipitação. Nesse sentido, é importante entender que todo este tipo de características próprios da biologia, tá? Tem esse tipo de efeitos. Seu comportamento tem efeitos diferenciais na distribuição do clima da Terra. Por isso, quando falamos aqui desta variabilidade do clima, tá? Entre Vostok e Groenlândia, tá? É diferente, porque praticamente também é diferente suas composições biogeofísicas, tá? E por isso, cada vez que vamos descendo, vamos aumentando, descendo, vamos aumentando essa escala, vamos a ver um pouco mais, com maior detalhe. Eh, a menor escala, maior resolução. Então, vemos aqui precisamente como essas mudanças, através dessas escalas, vão a ter algum tipo de comportamento, tanto na composição atmosférica, tá? Essa composição química atmosférica, como as condições de chuva ou padrões de precipitação de uma região ou de uma localidade, tá? E por isso é importante. Então, até aí, pessoal, vocês têm perguntas, dúvidas?